Olá, literamigos, aqui é a Keila e dando continuidade à nossa programação de vídeos de leituras, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os livros que eu li nesse meio tempo aí que a gente ficou de hiato, né, folga de férias. Enfim, eu peguei e escolhi alguns livros, né, que eu li no final de 2019 e também, inclusive, alguns que eu já li agora em janeiro, confesso, né, eu precisava falar sobre esses livros. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre eles. Se você não sabe, né, do que eu tô falando, essa semana nós estamos realizando vídeos todos os dias com leituras, pra poder, né, tentar ficar kit o máximo que der com vocês. Então, a cada dia uma literamiga vai vir aqui no canal e falar sobre os livros que foram lidos nesse meio tempo. Ontem foi a Lu, inclusive se você ainda não viu o vídeo dela, vai estar aqui nos cards, não sei pra onde, pra cá ou pra cá. Hoje sou eu e amanhã é outra literamiga, será? Enfim, chega de papo, já deu seu like aí no vídeo e bora conferir. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o livro Não Confie em Ninguém, do Charles Donlea. Inclusive a Lu falou sobre o livro dele. Eu acho que estamos meio que viciadas, digamos, nesse autor aqui nesse canal. Eu já li um outro livro dele, que foi o Deixada para Trás. Gostei muito da dinâmica, da forma como ele conduz. Ele escreve no gênero thriller, né, thriller psicológico e tal. E eu adoro. E quando esse livro saiu, eu logo solicitei para nossa parceira da editora Faro. Nesse livro aqui, ele tem uma coisa diferenciada. A nossa protagonista número 1 é a Sidney, e a Sidney ela é uma cineasta / jornalista que ela teve uma grande ascensão nos últimos tempos, porque ela criou um documentário que tinha uma investigação sobre um crime, e com a investigação tão apurada que ela fez, ela conseguiu inclusive provar que essa pessoa que até então ela tinha sido declarada culpada, ela foi declarada inocente. Então, depois que ela teve esse boom na carreira dela, muitas pessoas começaram a mandar cartas, pedidos pra ela olhar o seu caso, o caso de algum familiar. Até que ela recebe um pedido da Grace, que é a nossa protagonista número 2, que ela tá sendo acusada, já está presa, na verdade, de ter matado o namorado. Ela tinha matado o namorado dela numa viagem que eles fizeram, que inclusive ele ia pedir ela em casamento e tal. E ela foi acusada desse crime e foi presa. Mas eles acabaram percebendo que muitas coisas foram mal investigadas, por causa que eles acreditaram que eles poderiam ter feito tudo muito rápido para não afetar, né, o turismo nessa ilha, ou então que foi muito fácil culpá-la, né, porque ela era a companheira dele. Então a Sidney tem a ideia de fazer um novo programa, que é uma espécie de reality show em que ela ia fazer a investigação desse caso, né, da Grace, em uma forma de documentário ao vivo. Na verdade, essa que é a palavra. Então, assim como outro livro que eu li, né, desse autor, ele divide o livro entre passado e presente, mas esse de uma forma muito interessante. Eu não sou muito fã de livros assim, de passado e presente, mas o Charlie, ele consegue fazer isso de uma forma que você realmente é necessário isso daí que ele tá fazendo, e muito rápido, muito dinâmico, então você não sente muito assim, ai que saco, ainda está falando sobre o passado. Acho que ele consegue balancear isso muito bem. E como o livro, ele é feito, né, em base desse documentário, então você meio que fica sabendo os bastidores, né, de como funciona o programa, a pressão pela audiência, as outras pessoas invejam nos bastidores, como ela fica assim quase que obcecada, né, a descobrir esse caso, por causa que o programa vai indo muito bem, então os fãs esperam isso, esperam aquilo. Então esse aqui foi um livro que me prendeu bastante. Eu adoro o programa assim, eu assisto muito no Netflix, então esse livro me fisgou logo de cara só por essa premissa. Eu acho que a única coisa que fez esse livro não ser perfeito pra mim foi o final. Mas calma, isso não quer dizer que o final é ruim. Eu acredito que em livros de thriller, os fãs eles esperam 1000 coisas diferentes do final. Tem gente que gosta de ser surpreendido, tem gente que gosta de descobrir, tem gente que gosta que seja cabuloso o final e tudo. Esse livro aqui, digamos assim, tem um final que junta várias dessas coisas que eu mencionei. E aí eu fiquei, na verdade, muito indecisa por muito tempo. Porque eu ficava assim, sabe, eu gostei desse final? Era o que eu tava esperando, mas também era o que eu queria. Então eu acho que eu tirei uma estrela dele por causa disso, assim, que eu fiquei muito confusa com o que eu achei, não confusa com os fatos. E aí, então,
Isso daí você só vai descobrir lendo, né, sabendo se você gostou ou não desse final. Quando você for ler, me contem, por favor, nos comentários o que acharam desse livro. Eu vou mencionar também um livro de thriller, que é o Filha do Rei do Pântano. Esse livro aqui nós recebemos de parceria com a editora Record. E quando ele chegou, eu fiquei assim, interessante, vou pegar pra mim. Nele também me lembra um pouquinho do motivo de eu ter gostado do livro anterior, né? Porque aqui nós encontramos uma personagem, que é a Helena, que ela é filha de uma mulher que foi sequestrada, né, por um cara. Eu também, nesses vídeos, né, que eu assisto muito no YouTube, sempre tem esses casos, né, de meninas que são sequestradas ainda na adolescência e passam anos no cativeiro e às vezes até têm filhos, né, desse captor. Então, nesse caso, é justamente isso. A Helena, ela começa no presente momento, né, já adulta, com as filhas dela, com a carreira dela, com a notícia que o pai, esse rei do pântano, fugiu da cadeia. E aí ela acha que só ela pode capturá-lo. Por quê? Porque ela conhecia as mínimas coisas que ele fazia, conhecia o jeito dele de agir, mas isso acaba mexendo muito com a Helena, porque ela já está acostumada, como eu falei, ela é adulta, se eu não me engano já fazia 12 ou 18 anos que o pai estava preso, então ela já tinha se restabelecido, né, inclusive o companheiro dela nem sabia de tudo isso que tinha acontecido, ela quis realmente enterrar no passado e acaba voltando tudo de novo pra ela. Assim como o livro anterior, ele também tem essa dinâmica, né, de ser passado presente, em que nós conhecemos a Helena ainda criança, na verdade, desde que ela nasce, já nesse cativeiro, né. Esse cara, o pai dela, no caso, que sequestrou a mãe, eu acho que ela tinha 13 anos, se eu não me engano, e levou ela pra morar no meio do pântano, né, por isso o nome do livro, vivendo várias situações. Aí você acaba conhecendo a Helena, né, desde que ela nasceu, a infância, a adolescência, como é que foi nesse cativeiro, como é que ela vivia. A coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que eu achei muito real, assim, sabe? Por vários momentos eu ficava assim, ai meu Deus, como assim ela não odeia esse pai e tal? Mas aí eu ficava pensando muito, tentando me colocar no lugar da personagem. E eu acho que isso é muito interessante da autora, né, ter colocado isso pra realmente mexer com os teus sentimentos. Um ponto que eu não curti tanto, assim, desse livro, que eu acho que nesses partes do passado, a autora acaba se fixando muito em determinadas situações que, ao meu ver, não é interessante, como, por exemplo, como você mata um urso, como você faz não sei o que, como você tira a pele não sei da onde, como você caça não sei o que. Eu acho, assim, que não são coisas que são interessantes, né, pra você conhecer a dinâmica, né, que ela morava ali naquele lugar, mas não são tão interessantes o suficiente pra você gastar páginas e páginas sabendo disso, né. Não quero aprender a fazer isso com urso, nada disso. Então, assim, esse foi um ponto que acabou me deixando a leitura muitas vezes cansativa, mas aí logo a autora resgatava e acabava ficando muito instigante, né, muito, você quer saber logo o que vai acontecer e tal. Ele é um livro muito curtinho, né, eu acho que ele tem 263 páginas, porque esse aqui é agradecimento final. Então é um livro muito rápido, se você curte thriller, né, se você curte livros rápidos, eu acho que é uma boa investida. Ele foi um livro, eu acho que eu dei 3,5 pra ele por ali, porque eu achei que ela acabou se fixando muito nessas coisas do passado, de pesca e tal, de matança e tal, coisas que eu não queria saber. Eu nunca tinha lido nenhum livro, assim, que não fosse de fatos reais, né? Eu já li livros de meninas que foram, né, sequestradas e escreveram depois o seu livro falando da sua experiência, mas eu nunca tinha lido livro que era a ficção, né, sobre essa temática. Então foi bem interessante, vale a pena conhecer. É uma autora que eu acho que, se eu não me engano, esse aqui é o primeiro livro dela, então acho que é uma boa pedida pra quem gosta de thriller. E o próximo livro que eu vou mencionar foi o livro que eu já li agora em janeiro, que é O Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse aqui é o primeiro romance que eu leio da autora. Eu já tinha lido os livros curtinhos dela, que é o Sejamos Todas Feministas e Para Educar Crianças Feministas, que são... um é um discurso, outro é uma carta, então eu tava muito sedenta para ler algum livro de romance dela. Esse livro aqui conta a história da Cambile. Pode ser que não seja assim a pronúncia do nome, pode, com certeza não é. Mas enfim, foi como foi na minha cabeça, então é assim o nome dela. Então, conta a história dessa adolescente, se eu não me engano ela tem 13 anos. Ela é lá da Nigéria e ela mora junto com o pai, com o irmão e com a mãe. Esse daqui é um livro que quando eu fui começar a ler, muitas pessoas, né, quando eu comentava, eu tô lendo Hibisco Roxo, aí as pessoas falam, ai meu Deus, esse livro me destruiu, eu chorei muito, ele é muito pesado, não sei o que. E eu confesso que por boa parte dele eu fui ler muito medo. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe, né, que eu sou muito frágil para demandas dramáticas e eu fiquei com muito medo, assim.
Então, por muito tempo dele, né, cerca de uns 40%, inclusive, eu ficava lendo e eu ficava assim, ai meu Deus, agora que a merda vai acontecer. Agora que vai dar tudo errado e eu vou ficar louca e tal, não sei o quê. Mas, até então, eu li ele junto com uma amiga minha, né, a Carol, e eu comentava muito com ela assim, ai Carol, eu sinto assim uma coisa meio estranha lendo esse livro, meio assim sufocada, meio, sei lá, meio pressionada. E eu acho que quando eu cheguei em 40%, claro que aconteceram algumas coisas bem intensas, mas eu fiquei pensando muito assim, em que sentido ele era um livro pesado, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu acho que ele não é um livro pesado no sentido de ser um livro com acontecimentos intensos, apesar que ele tem sim, não vou dizer que não, tem sim alguns acontecimentos que você fica mesmo assim, ai meu Deus. Mas só que eu acho que ele é um livro muito pesado, assim, sabe? Nesse sentido, de aos poucos ele ir criando uma atmosfera, isso até me lembra um pouquinho o King, né? Que tem muita gente que vai ler o livro dele e fica pensando assim, ah, como assim terror, não sei o quê. E como você vai parando pra pensar realmente, o King ele vai criando uma atmosfera, né? De terror, de medo, e eu acho que a Chimamanda de certa forma faz isso também. Ela vai criando as situações aos poucos na rotina dessa família. Esse livro aqui, ele aborda muito essa questão da colonização branca na Nigéria, da questão da religião. Então você tem esse pai que é extremamente opressor, que de certa forma coloca situações para essa família que você fica muito incomodado de diferentes áreas, seja na religião, seja nessa questão de ser nigeriano, da questão com os outros familiares, e você percebe ela como menina, né, ela como mulher, a mãe como mulher dentro desse seio familiar extremamente patriarcal. Tem um filho também que você não sabe muito bem o que vai se originar ali daquela relação do filho com o pai. Eles têm vários episódios de embate, também você fica com muito receio por causa desse filho. Mas esse aqui foi um livro que mexeu comigo bastante, porque ele é muito real. Quando eu tinha lido Sejamos Todas Feministas, eu fiquei com uma sensação de assim, nossa, que livro incrível. Mas assim, por muitos momentos eu não me sentia muito ligada com a narrativa dela, né? Coisa que foi diferente para educar crianças, que eu me senti muito mais envolvida. Mas aqui, apesar de ser um contexto, né, da Nigéria e tudo, você percebe os costumes e entre outras situações, mas é tudo tão real, sabe? Que muitas vezes eu ficava assim, cara, isso é muito, muito comum. Poderia acontecer, sei lá, numa pessoa que eu conheço, poderia acontecer aqui no Brasil, poderia acontecer próximo, sabe? Então ele foi muito angustiante também nesse sentido, a forma real como a Chimamanda traz, né, essas relações familiares, relações de amizade, os desejos, né, dessa menina que ela 13 anos, então tá ali naquela fase, né, entre ser criança e ser adolescente. Então é muito interessante esse livro aqui, ele foi um livro que mexeu muito comigo por N motivos, e eu acho que ele é um livro muito necessário de você ler. Inclusive, eu acho que ele é um livro muito legal de se ler junto. Como eu falei, né, eu li ele com uma amiga, então comentei muito com ela no decorrer da leitura, então ele acaba sendo, assim, um livro muito interessante pra você discutir com alguém, sabe? Eu acho que ler sozinho também deve ser incrível, mas assim, eu acho que você ler junto, você ter essa possibilidade de ir digerindo esse livro com alguém, ir discutindo, ir trazendo, ir reconhecendo esse livro nos N significados dele, sabe? Então eu acho que ele é um livro maravilhoso. Essa primeira experiência da Chimamanda, né, quanto romance, foi incrível. Eu quero muito ler os outros livros dela, porque eu acho que ela narra de uma forma que te balança, mas que também te incomoda. Então é aquela coisa que você não necessariamente está recebendo pancadas, digamos assim, todos os momentos, mas você se sente batido. Isso fez sentido, mas enfim, pra mim fez muito. E ele é um livro incrível, eu recomendo muito pra todos vocês. Eu marquei bastante ele. Eu tinha ele também no meu Kindle, mas eu ficava assim, eu quero ler ele no Kindle, eu quero ler ele no livro mesmo pra poder marcar e tal. Então ele é um livro incrível, maravilhoso. E falando em livro maravilhoso, o próximo livro da minha lista é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu li também agora em janeiro. Esse livro aqui, por pouco eu não li. Por quê? Porque eu tenho um probleminha bem grande com livros que estão no hype. Então quando eu escuto muito falar sobre um livro, eu fico meio assim, de bode dele, sabe? Eu fico assim, ai, não aguento mais saber sobre esse livro. Mas esse daqui, eu fui comprar um outro livro e ele estava bem baixo, assim, nos sugeridos, né? Aí eu fiquei assim, será que eu me jogo nesse livro? E aí eu resolvi comprar e, gente,
não poderia ter feito coisa melhor. Assim que ele chegou, eu já comecei a ler, porque eu fiquei assim, não, eu vou começar logo a ler, porque senão eu vou colocar esse livro na minha estante e ele vai ficar lá, porque eu vou ficar com esse receio, será que eu leio, será que é hype mesmo, tal, não sei o que, não sei o que. E tá, esse livro aqui conta a história da Evelyn, né, a Evelyn Wu, que ela vai dar uma entrevista. Na verdade, primeiro você conhece a história da Monique, que é uma jornalista, que ela trabalha numa revista, mas ela tem um cargo bem pequeno nessa revista, que ela faz, assim, coisas que são mais bobas, mais triviais, digamos assim. Até que um dia a chefe dela chama ela e diz que a Evelyn Wu, que era, assim, um ícone, assim, de artista, né, de atriz. Pela forma como foi destacada aqui no livro, ela me lembrou muito, assim, a Marilyn, questão de atributos, assim, de beleza, ou Elizabeth Taylor, assim, sabe, uma atriz ícone. E aí a Evelyn tinha falado que daria uma entrevista pra essa revista, só que ela queria que fosse a Monique. Se não fosse a Monique, ela não queria dar essa entrevista. Todo mundo assim ficou, como assim? A menina que ela nem tem destaque. A chefe dela, inclusive, tentou fazer com que a Monique escolhesse um outro jornalista e tal, de mais cacife, etc. Mas ela falou assim, não, só se for a Monique. E aí, né, o jeito deles, que eles queriam muito essa entrevista com a Evelyn. E aí eles mandam a Monique vai lá na casa da Evelyn falar com ela. E acho que a Evelyn fala assim que, na verdade, ela não tá interessada na revista. Ela quer escrever o livro da vida dela, né, a biografia dela. E quer que a Monique escreva. E aí a Monique fica totalmente assim, meu Deus, como assim? Por que você me quer, né? Até então, a Monique, ela não tinha tido muito destaque na vida dela, assim, jornalística, né? Ela chegou a fazer alguns artigos que eram sobre suicídio assistido e essas temáticas, assim. E aí a Evelyn fala que gostou muito das coisas que ela escreveu e achou que ela poderia ser uma ótima autora pra esse livro. E faz, aí a Monique fica totalmente tentada, né, claro, porque a Evelyn era um ícone daquela época e aquela seria a chance da carreira dela. Uma grande questão que a Evelyn tinha nesse meio artístico, né, é que ela tinha tido 7 maridos. E aí você imagina, né, lá na década de 50, 60, 70 ou 80, você ter 7 maridos, se hoje já se falam quantos memes são criados pra Gretchen, porque a Gretchen tem 17, eu acho. Aí você imagina, naquela época, uma mulher ter 7 maridos, né? Não tudo junto, mas assim, em tempos, né? Então é muito interessante porque o livro, ele é dividido, inclusive, em maridos. Então você tem o primeiro marido, deixa eu ver se tem alguma divisão aqui. Olha, por exemplo, ela coloca, esse aqui é o primeiro marido da Evelyn, ela coloca o maldito, Don Edler. Então cada marido ela coloca, assim, um adjetivo. Então ele é dividido assim. Eu acho, assim, que foi uma sacada de gênio da autora colocar assim, porque você fica muito sedento pelo livro. Quando eu tava lendo esse daqui, eu ficava assim, só mais um marido. Ao invés de falar assim, ai, só mais um capítulo. E quando eu vi assim, eu acho que eu só parei de ler de madrugada esse livro porque eu não podia ficar com a minha luz acesa. E a luzinha, aquelas que tu engata no livro, me incomoda muito. Eu fiquei, não, mas amanhã eu vou. Aí eu lembro que eu tinha que ir pro consultório no outro dia pra atender. E eu levei esse livro leve e ficava assim, ai meu Deus, só mais um marido, só mais um marido. Então, assim, ele é um livro extremamente viciante. A história da Evelyn, você fica assim, quero mais. Inclusive, quando esse livro terminou, eu fiquei, ai, eu queria que ela tivesse casado mais 10. Ele é um livro muito interessante, porque a Evelyn, ela é uma mulher muito ímpar, assim, digamos. Você tem essa questão de ela ser, naquela época, uma mulher muito bonita. Ela era, inclusive, a primeira coisa que chamava a atenção dela era os seios fartos. Então, assim, meio que aquela coisa de sexy symbol. Ela era muito bonita de corpo, tinha o cabelo muito loiro, as sobrancelhas dela eram bem escuras, então isso era, tipo, a marca registrada dela. Então, assim, esse foi um livro que me envolveu de uma maneira que eu não esperava. Inclusive, eu fiquei assim, esse livro na minha vida. Às vezes a gente faz, assim, alguns vídeos aqui no canal e comenta assim, bora fazer um vídeo sobre os livros favoritos da sua vida? Aí eu ficava assim, não sei se eu tenho um livro favorito, eu gosto de tantos. E assim, gente, esse aqui é o livro favorito da minha vida. Sério, ele é muito incrível, a Evelyn é uma pessoa muito incrível. Esse livro aqui aborda de várias situações, aborda violência doméstica, aborda relações homoafetivas. Inclusive eu li esse livro aqui pro meu desafio livro LGBT, para o meu desafio do Leia Mulheres. Não vou falar em que contexto a relação homoafetiva vai se envolver nessa história, mas é muito interessante como isso é trabalhado dentro do livro. A autora, ela tem uma forma, assim, de narrar tão respeitosa, tão interessante, tão real, sabe? Inclusive aqui, em alguns momentos, você tem publicações
de revista, né? Como se fosse publicações de fofocas. Geralmente, quando começa antes do livro, aí tem vários artigos que saíram. Evelyn terminou de novo, não sei o que, relacionamento. Inclusive, no início do livro, tem uma reportagem, né, que eles colocam, que é uma postagem de blog de uma jornalista achando um cúmulo, né? A Monique vai fazer essa entrevista com a Evelyn não dava pra entrevista pra ninguém. Como assim? Poderia ser eu, que eu sou incrível, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, no contexto que ela colocava lá, né, falava que a Evelyn era o sex symbol. E aí, eles colocavam também nessa parte do livro alguns comentários. Então, as pessoas colocando assim: ai, que coisa sem noção você comentar isso sobre as sobrancelhas dela. Fala um pouquinho sobre as grandes contribuições, os milhões que ela doou pra causa LGBT, pra violência doméstica. Então, assim, é muito interessante isso, sabe? De como a autora vai inserindo essas discussões, a questão da mulher no mercado de trabalho, a questão social, a questão de raça. A Evelyn não é uma mulher branca, então é muito interessante isso. Eu gostei muito desse livro, eu recomendo muito. Se você está assim, mais um livro hype que depois vai passar, leia, por favor, leia Evelyn Hugo, por favor. Bem, o próximo livro que eu vou falar, né, depois de livros com tantas cargas emocionais, vou falar de um livro fofinho e engraçadinho, que é o livro Os Últimos Jovens da Terra, do Max Brallier. Esse livro aqui, ele é um livro infantil, né, infanto-juvenil. Eu também solicitei ele pela nossa parceria com a editora Faro. Gente, eu gosto muito de livro infantil, infanto-juvenil, essas coisas assim, de criança, confesso. Então, quando eu vi ele lá na lista, né, dos pedidos, eu fiquei assim, quero. Aí eu pesquisei também um pouco sobre ele e algumas pessoas falavam que ele era muito parecido quanto a tipo, né, de leitura e tal, com o Diário de Banana. O Diário de Banana é um dos meus ícones de livros infantis. E eu fiquei precisa desse livro. Quando ele chegou, eu fui logo ler também. Ele é um livro muito rápido de se ler. Ele é uma ótima pedida para primeiros leitores, porque ele é um livro que tem muitas ilustrações, ó. Ele é um livro muito ilustrado, mas tem as coisas escritas. Então ele é uma ótima leitura de transição, né? Não é nem um quadrinho, mas também não só livro escrito, né? Eu acho que as crianças podem gostar muito desse livro. E outra coisa, né? Ele fala sobre apocalipse zumbi, que é uma coisa que tá super em alta, né? Aqui nós encontramos o Jack Sullivan, que é esse garotinho aqui que está com esta arma de madeira. E ele é um garoto que ele viveu muito tempo em lares provisórios, porque ele ficava um tempinho nessa casa, ia pra outra casa, ia pra outra casa. E quando, enfim, digamos, estava dando certo numa família, nem tanto certo assim, porque ele mais fazia as atividades domésticas e tal, mas pra ele tava dando certo. Acontece esse grande apocalipse zumbi, em que monstros e zumbis e outras criaturas acabam atacando a cidade dele. Tem um grande extermínio, várias pessoas morrem, várias pessoas somem, não tem coisa no mercado, não tem ninguém na rua e entre outras coisas. Então ele tem que meio que criar um manual de sobrevivência pra poder conseguir lidar, né, com essa nova configuração da cidade dele, digamos assim. No decorrer da leitura ele vai encontrando alguns amigos e inimigos, mas o grande foco dele é encontrar uma garota. E essa garota é a June Del Toro, que é o crush máximo dele. E na cabecinha dele, ele acha que quando ele aparecer como o grande salvador da June, ela vai saber que todo esse tempo ela foi muito apaixonada por ele, vai se declarar e eles vão ficar juntos. Mas a June é tudo menos uma garota em perigo. Ela é forte, ela não quer ficar perto dele porque ela acha que ela mesma se basta. Então é muito interessante como isso é trabalhado, claro, com uma linguagem mais infantil e um tom bem engraçado, mas como isso é trabalhado durante a leitura, né, que ele fica assim, não, é agora que ela vai me querer, porque eu sou o máximo, não sei o que. E ela, como é o teu nome mesmo? Então é um livro muito engraçado, eu acho que ele é um bom refresco pra você ler depois de livros que são mais pesados, né, pra você ler junto com o seu filho, com o seu sobrinho, pra você dar de presente pra alguém, porque é uma coisa muito leve e é uma coisa que tá muito agora na atualidade, né, esse negócio de zumbi tá muito em alta, nós sabemos. Então fica a dica aí. E eu adoro personagens que se acham, e o Jack, ele se acha bastante, então foi muito divertido de acompanhar. E o último livro que eu vou mencionar foi um livro que eu li em book, li através do Kindle Unlimited, que é o livro Ritmo Envolvente, o bebê do Rockstar. É isso mesmo. Bem, como o nome diz, assim, o nome induz, né, é um livro hot, mas, olha só, eu tava lá, bisolhando lá pelo Kindle Unlimited e vi esse livro e fiquei primeiro assim, é
livro com Rockstar, será que você lê, você tem uma má experiência com isso? Porque eu fiquei, na verdade, depois que eu li o livro Música do Coração, né, que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, eu fiquei meio traumatizada, digamos assim, com livros que são de roqueiros. Muita sacanagem não no bom sentido, não sei o que, e etc. Mas tinha um bebê na capa muito fofo na mão do seu roqueiro, como você vai ver em algum momento aqui na capa. E eu fiquei assim, eu gosto de história de bebê, vou apostar. Esse livro é de uma autora brasileira, que é a Sara Fidelis. E aí eu fiquei assim, acho que eu vou investir, sim. Ele conta a história do Weston, que eu acho que é o vocalista, se não me engano, dessa banda. E eles são super estourados, super bem queridos e tal, etc. E tal, assim. Então eles acabam se metendo em muitas confusões. Então eles contratam, né, essa firma de advogados pra tentar conter os meninos, né? E aí o que eles fazem? Eles mandam uma estagiária meio que praticamente morar lá nessa casa pra poder fazer todas as observações e ver o que eles poderiam trabalhar, né, na imagem dessa banda e etc. Essa mulher é a Júlia. E ela é uma estagiária, né? E ela percebe que aquela é a grande oportunidade dela de se destacar dentro da firma, né? E tal, etc. Só que a Júlia tá grávida. E aí ela vai esconder isso daí, né? Porque... Então, eles não deixariam que ela trabalhasse ali, sabendo que ela tá grávida e tal, e etc. E aí ela e o Weston, eles acabam se envolvendo, né? Isso é óbvio, né, gente? Se envolvendo, mas eu acho que é uma forma muito bonitinha, assim, que a Sara coloca, sabe isso? É muito aos poucos, é muito delicado. Você vai vendo, assim, a relação deles, vai tendo aquela coisa clichê de mistificar, né, a imagem, né, que ele tinha, ver que na verdade ele não era tudo aquilo que a imprensa colocava e etc. Então, gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que o interessante desse livro, nesse contexto, como essa gravidez dela envolve ele e etc, você tem que ir descobrindo aos poucos. Mas esse foi um livro muito fofo que eu li, muito fofo, muito fofo. Se você tá procurando livros hot que não sejam, né, ninguém merece mais escroto. Em livro, muitos livros hot, né, tem esses homens assim que são podres e tal. Mas esse aqui não é um livro, inclusive o Big Rock também não é, né, que eu sempre comento aqui sobre isso com vocês. Mas ele é um livro muito fofo, eles são muito gracinhas, o personagem é bacana. Tem uns erros dele, né, assim, mas assim, ele é muito fofo e ele foi um livro muito legal de ler. Já estou muito empolgada, parece que a autora já lançou o segundo livro, né, que é de um outro participante dessa banda e já estou muito empolgada pra ler. Bora ver o que vai dar. Esse vídeo deve ter ficado enorme e aí vou pedir desculpa pra vocês, mas eu precisava falar sobre esse livro, eu estava muito engasgada aqui na minha garganta. Enfim, se você gostou de algum desses livros, não deixe de comprar pelo nosso link da Amazon. Você comprando por esse link, você vai estar ajudando o Literamigas com uma pequena comissão. Então, por favor, compre o nosso link. Se você caiu de paraquedas primeiro nesse vídeo aqui, eu tenho um vídeo ontem da Lu falando sobre as leituras dela. Amanhã vai ter outro vídeo e tem muitos outros vídeos aqui no canal, então se inscreva, curta os vídeos, compartilhe com os amigos e seja um melhor amigo, né? Ajuda a gente a crescer cada vez mais e é isso. Um beijo!